Vamos orar então. Senhor, muito obrigado por mais essa oportunidade de estudarmos a Tua Palavra através da internet. Pedimos que o Senhor nos abençoe nesses momentos e que Teu Espírito nos conduza em toda a verdade. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Ok. Eu mandei para vocês um PDF com algumas citações que nós vamos usar hoje. Basicamente, o que nós vamos fazer, nós vamos voltar na história de Pedro, que nós estudamos há 2 semanas atrás. E agora nós vamos... primeiro nós tínhamos focalizado em Pedro, quem era Pedro, a experiência de Pedro naquele momento. E agora nós vamos analisar Herodes Agripa. Que lições ele pode, essa experiência com Herodes pode nos trazer? Baseado no que nós discutimos na semana passada com relação ao engajamento político, né? Qual a nossa posição com relação à política, eu acho que é pertinente porque Herodes ele era um político, ok? Então eu queria convidá-los nessa tarde, antes de nós abrirmos a Bíblia, eu queria convidá-los a fazer uma breve recapitulação do que nós estudamos há 2 semanas atrás na história de Pedro. Então, basicamente, se vocês lembram, Pedro ele foi preso. Ele estava numa situação bem complicada. A igreja, na época, tinha medo de que se Pedro fosse executado, a igreja iria acabar. O movimento iria acabar. E nós vimos que Pedro, ele é um homem representativo, né? Sempre que nós vemos o profeta, o personagem bíblico, passando por uma experiência, de certa forma, essa experiência aponta para a experiência da igreja nos últimos dias. É assim com todos os profetas nas Escrituras. Você pode ver, você pode pegar um profeta, um patriarca, você vai ver que sempre existe uma aplicação presente para aquela história. E é basicamente isso que nós estamos tentando extrair desse relato. No momento em que a igreja passava por essa dificuldade, a Bíblia diz que Pedro dormia o sono da perfeita confiança. E nós vimos que Pedro, quando nós usamos a gametria, você dá um valor numérico às letras da palavra Pedro em inglês, você tem o número 144.000. Nós vemos também que a própria palavra Pedro significa rocha, e nós estudamos que a rocha que Pedro representa era uma rocha com arestas, mas uma rocha que precisava ser polida. E nós conectamos essas rochas polidas com o sacerdócio real, aquelas pedras preciosas, né, à medida, à moda de palácio, que precisam ser polidas. Inclusive, nós fizemos uma analogia com o rio, a água, que faz esse trabalho de polimento das rochas que têm arestas. Se você vai num riacho que corre, ou num rio que corre com força, você vê que as pedras elas são lisas, elas são todas polidas. E me parece que Pedro teve que passar por essa experiência, da mesma forma que a última geração de crentes no mundo também terá que passar por essa experiência de ser polidos. Quem que faz esse trabalho? Cristo faz esse trabalho. Ele é o rio da vida. Ele é a água viva que faz esse trabalho através do Espírito Santo, né, através da cooperação também que nós temos que ter nesse processo. Então, Pedro aqui, ele representa a última igreja, lembrando que a igreja que Pedro ajudou a formar foi a igreja de Éfesos, no livro de Apocalipse, a primeira igreja, que é representada como um cavalo branco que vai
vitorioso, né? De vitória em vitória. E nós sabemos que essa igreja também, ela aponta para a última igreja, que também será uma igreja gloriosa, como o livro de Cânticos dos Cânticos nos diz, né? Então, esse era Pedro. E nós extraímos as lições naquele estudo sobre Pedro. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos olhar o outro lado da situação. Nós vamos olhar Herodes Agripa. E por que Herodes acabou prendendo Pedro naquela prisão e decretando a sua morte. A execução estava marcada até o anjo livrar Pedro daquela situação. Ok? Então, eu queria que vocês olhassem o texto que eu mandei. A primeira citação, nós vamos basicamente destacar algumas coisas nessa citação. Ok? Então, essa citação vem do livro Atos dos Apóstolos. Tia Inês, está ouvindo? Ah, que bom. Que bom. Atos dos Apóstolos, página 79. Parágrafo 1. Ali diz assim: o governo da Judéia estava, então, nas mãos de Herodes Agripa, súdito de Cláudio, imperador romano. Herodes mantinha também o cargo de tetrarca da Galileia. Era prosélito, professo da fé judaica e aparentemente muito zeloso em efetuar as cerimônias da lei judaica. Desejoso de obter apoio dos judeus, esperando assim confirmar seus cargos e honras, pôs-se a realizar seus desejos deles, perseguindo a igreja de Cristo. Então, algumas coisas nós temos que notar aqui. Primeiro, Herodes Agripa era o neto de Herodes o Grande, aquele que fez a reparação do templo. Não é o mesmo Herodes, é um outro Herodes, ok? Ele era um tetrarca da Judéia. O tetrarca, ele tinha responsabilidade em 4 regiões. As regiões do Império Romano eram divididas em governos, em regiões, e Herodes Agripa, ele tinha o comando, o governo dessas 4 regiões. Por isso ele era chamado tetrarca. Ele era um político, ele era um governador, um governante. Mas além de ser um governador, um político romano, representante do Império Romano, Herodes, ele também era um prosélito, professo da fé judaica, um novo converso, ou um gentil que se converteu para a fé judaica. E a Bíblia e o Espírito de Profecia diz que ele era aparentemente muito zeloso, conservador em efetuar as cerimônias da lei judaica. Então notem aqui, ele era um político e esse político se converteu ao judaísmo e ele era zeloso com relação a essa nova religião. E notem o que ela diz: desejoso de obter o apoio dos judeus e esperando assim confirmar seus cargos e honra, pôs-se a realizar seus desejos deles, perseguindo a igreja de Cristo. Então aqui nós vemos a política e os interesses se misturando. Herodes Agripa, para confirmar o seu prestígio e o apoio que os judeus davam, ele faz simplesmente ou promove simplesmente aquilo que o povo desejava. O que o povo desejava? A prisão de Pedro. O povo desejava destruir com esse movimento que estava nascendo na região. Okay? Então, esse é o contexto da prisão de Pedro. Ok? Bom, eu queria convidá-los que vocês abrissem comigo no livro de Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12. E aqui nós vamos tentar entender que lições nós podemos tirar para esse momento em que nós estamos vivendo. Dessa história, dessa experiência de Agripa, de Herodes Agripa, e essa relação que ele teve com Pedro, com a igreja.
naquela época. Notem em Apocalipse capítulo 12, verso 3. Apocalipse capítulo 12, verso 3. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um dragão, um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, ou 7 coroas. A palavra em inglês aqui é coroas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Bom, nós sabemos aqui que, primeiramente, ou de forma primeira, o dragão aqui é um símbolo de quem? Quem que representa o dragão nesse texto, de forma primária? Alguém? Satanás? Satanás. Satanás. Satanás, Sim. muito bem, muito bem. De forma primária aqui, o dragão é um símbolo de Satanás. Agora, notem o PDF que eu mandei para vocês, o texto vindo do grande conflito, o terceiro texto, que diz assim, página 438, parágrafo 2. Assim conquanto o dragão represente primeiramente Satanás, é, em sentido secundário, um símbolo de quem? Roma pagã. Todos viram o texto? Então, Satanás, primeiramente, representa... o dragão, desculpa, primeiramente representa Satanás nesse texto, mas secundariamente representa quem? Roma pagã. Herodes Agripa era um representante de Roma pagã, ele era um governante. Então, de forma secundária, ele é também representado pelo dragão. Ok? O segundo texto que eu coloquei para vocês, vindo de Testemunhos para Ministros, página 38, diz assim: reis, legisladores, governadores têm colocado sobre si o estigma do anticristo e são representados pelo dragão que sai a guerrear contra os santos. Ok? Então, Herodes Agripa, ele era um governador, ele era um legislador. Ok? Então, ele é representado, pode ser representado por esse dragão. Ok? Esse dragão, obviamente, primeiramente é um símbolo de Satanás, ele representa o inimigo de Deus, Satanás, e também representa Roma, o instrumento de Satanás nessa terra. Eu queria que vocês fossem no livro de Isaías, porque a Bíblia diz que esse dragão ele tinha uma cor específica. Qual era a cor do dragão? Abram comigo em Isaías, capítulo 14. A primeira coisa que nós vamos olhar é a cor desse dragão e as características que nós encontramos nesse dragão. Apocalipse, capítulo 14. Qual era a cor desse dragão? Vermelho. Cor vermelha. Ok? Então, notem algumas características aqui que Lúcifer, que a Bíblia nos relata, características de Lúcifer, que é representado por esse dragão. Notem. Isaías 14, verso 12. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então veja que Lúcifer almejava uma revolução no governo de Deus.
Lúcifer almejava tomar o controle, tomar as rédeas do governo estabelecido. Ele não somente queria sentar nos lados do norte, no Monte Sião, ter o controle religioso do céu, mas ele almejava também o trono de Deus. O trono de Deus é um símbolo do aspecto político, do governo de Deus. Então, o primeiro revolucionário que nós temos história ou informação nessa terra, ou mesmo no céu, foi Lúcifer. Ele foi o primeiro revolucionário. E a Bíblia representa Lúcifer, Satanás, como um dragão vermelho. E assim como Lúcifer foi jogado, a Bíblia diz, caíste do céu, ele foi lançado à terra, junto com os seus anjos, de acordo com Apocalipse, capítulo 12. Então, notem, a cor vermelha é a cor da revolução. Quando você vê as bandeiras vermelhas tribulando por aí, você sabe que é uma representação do espírito revolucionário. Pense, por exemplo, ok? Vamos pensar talvez o exemplo clássico da revolução, a Revolução Russa. Revolução Russa. Nós temos a cor vermelha como símbolo da revolução. Você tem a Revolução Chinesa, você tem as revoluções na América do Sul, Revolução Cubana, Che Guevara, você tem as revoluções no Brasil também, são representadas por que cor? Pela cor vermelha. Não é um acaso. Agora, a Bíblia fala de um outro indivíduo, de um outro personagem que também é representado pela cor vermelha, que possui essas mesmas características. Característica, um espírito de revolucionário, um espírito de rebeldia, de querer tomar o controle, de tomar o poder. Mas existem mais características que eu queria compartilhar com vocês. Abram comigo no livro de Obadias. Qual foi a última vez que você abriu nesse livro? Livro de Obadias. Você sabe o que o livro de Obadias trata? O livro de Obadias trata sobre os pecados e o castigo de Edom. Ok? Olhem comigo o verso 1. Obadias, verso 1. O livro só tem um capítulo. A Bíblia diz, a visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor e foi enviado aos gentios um emissário dizendo, levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre os gentios. Tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como o que habitas nas fendas das rochas, e na sua alta morada, que diz no seu coração, quem me derrubará em terra? Se te levares como a águia, e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Que espírito é esse? Onde que nós lemos esse mesmo espírito manifesto? Subirei as estrelas, acima das estrelas do céu. Colocarei o meu trono acima do trono de Deus. Que espírito é esse? O espírito de Lúcifer, o espírito do dragão, aquele dragão vermelho que nós lemos em Apocalipse 12 e em Isaías capítulo 14. Mas veja aqui que Edom, ele manifesta o mesmo espírito. E notem que Edom é uma minoria. Veja que diz, eis que te fiz pequeno entre os gentios. É um povo desprezado. É um povo desprezado que se sente talvez injustiçado, uma minoria. Eu fico pensando a revolução que Lúcifer causou no céu. E nós sabemos que eles acabaram sendo a minoria, né?
Uma minoria bem... não quero ser redundante aqui, mas 1/3 é uma grande minoria. Não era tão poucos rebeldes, né? Mas qual foi os argumentos que Lúcifer começou a instigar, a semear na cabeça dos anjos? Que argumentos ele foi semeando? Queria que vocês me ajudassem aqui. O que vocês lembram que tipo de insinuações Lúcifer ele fazia ou fez naquela revolução? Tirania, que Deus ele tinha o poder, ele tinha sua lei e que respeitar essa lei era algo tirania, né? Que você não precisava de uma lei. Você não precisava ser obrigado a respeitar essa lei. Cada um poderia fazer a sua própria lei. Nós temos que respeitar a liberdade. Então, essa ideia de liberdade, que na verdade é libertinagem, de você viver sem lei, sem limites, ela nasceu na cabeça de quem? Cabeça de Lúcifer. Que outras ideias que foram semeadas? Queria que vocês me ajudassem a enriquecer esse debate. Engano, soberba. Ok, foi através do engano, certamente. A soberba é interessante, porque a soberba ela estava disfarçada. Ela estava disfarçada sob uma camuflagem de um prosélito converso da fé judaica, assim como Agripa. Lembrem que Agripa, ele se disfarçou sobre essa roupagem religiosa para alcançar o quê? Seus objetivos e interesses políticos. O apoio do povo. E Lúcifer, o discurso dele, teve essa mesma roupagem. Uma roupagem de liberdade, uma roupagem de uma justiça, uma falácia, né? Uma falácia total, um engano total. Mas ele se apresentou como uma vítima. Quanta gente... Isso me parece tão atual hoje. Nós vemos ideologias, nós vemos a política moderna apresentando também o ser humano como uma vítima. As minorias como vítimas. Então veja que esse argumento ele não é novo. Ele não é novo. Ele é sedutor. Assim como Lúcifer seduziu os anjos. Esse argumento, como nós falávamos semana passada sobre o feminismo, o argumento feminista, a ideologia feminista, ela é sedutora, porque ela tem um discurso que ele é sedutor, um discurso de liberdade, um discurso de justiça, de acabar com a opressão. Notem que Edom, ele era pequeno entre os gentios e ele era desprezado também. Agora eu me pergunto, quem é Edom? A palavra Edom, alguém sabe o que significa a palavra Edom? Vermelho. Vermelho. Dragão vermelho, Edom. Interessante. Quem era Edom? Veja no verso 10, nos dá uma pista. Por causa da violência... Edom também ele era violento. Edom ele promovia violência, baderna, revolução. Né? Edom é Esaú. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó. Cobrir-te-á a confusão e serás exterminado para sempre. Edom é Esaú.
Abram comigo em Gênesis capítulo 25. Então eu queria que vocês começassem a conectar Herodes Agripa, esse governante romano, com esse grande dragão vermelho revolucionário, que é primeiramente um símbolo de Satanás. Notem que todas as revoluções, que sejam modernas, sejam mais antigas, elas foram inspiradas e instigadas por esse dragão vermelho. Vermelho é a cor da revolução. E aqui nós temos um exemplo em Gênesis, de Edom, manifestando essas mesmas características. Gênesis capítulo 25. A Bíblia diz no verso 25, e saiu o primeiro ruivo. Aqui no inglês diz vermelho. E todo como um vestido de pelo. Por isso chamaram o seu nome Esaú. Verso 30. E disse Esaú a Jacó, deixe-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado, porque por isso se chamou Edom. Então, Edom, a palavra Edom significa vermelho. Esaú, ele nasce vermelho, ruivo, como diz no português. E ele cobiça um guisado vermelho. Então veja que o vermelho está completamente conectado com Esaú. Agora, qual foi o problema de Esaú? E a relação que ele teve com Jacó? Abra comigo no livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, nos dá algumas características interessantes de Esaú. Eu queria compartilhar com vocês nessa tarde. Hebreus, capítulo 12, verso 16. Hebreus, capítulo 12, verso 16. A Bíblia diz, e ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Então, quais as características que nós vemos aqui nesse texto? Características de Esaú, de Edom. Fornicador, profano, e vendeu seu direito à primogenitura. Então, eu imagino qual o valor que Esaú dava à família. Será que a família era importante para Esaú? Será que ele valorizava os princípios familiares? Né? A instituição familiar? Será que isso era importante para Esaú? Porque ele vendeu o direito à primogenitura, sendo o primeiro nascido, ele tinha o direito à primogenitura e tinha outros deveres associados com isso. Mas me parece que ele não respeitava a família, ele não tinha o maior valor, o menor valor para a instituição familiar. Ele vendeu isso por um prato de comida. Isso me faz entender que ele não valorizava a família. Então veja o que nós estamos associando à cor vermelha aqui, o espírito da revolução. A propósito, a primogenitura não era simplesmente um dever com relação à família, um dever em relação ao governo da família, mas também à religião. O primogênito era o sacerdote da família. Só depois, com a vinda dos levitas, é que houve essa mudança de dispensação, onde o primogênito, lembra lá no livro de Números que houve aquela troca entre os primogênitos e os levitas?
Os primogênitos eram os sacerdotes da família. Então, Esaú não somente rejeitou a família, os conceitos familiares em geral, mas rejeitou também a religião. O que nós vemos? Vamos pegar um exemplo clássico também, a Revolução Francesa. Revolução Francesa, quais são os valores que a Revolução promoveu? Sabiam que foi na Revolução Francesa a primeira vez que o divórcio foi legalizado? A Revolução Francesa não tinha o menor respeito aos valores familiares. A Revolução Francesa não tinha o menor respeito aos valores religiosos. Foi ali que a mudança, durante aquele período da Revolução, a mudança foi tão drástica que eles mudaram tudo que tinha relação com a Bíblia, inclusive os dias da semana. Fizeram uma semana de 10 dias, ao invés da semana bíblica de 7. Porque, irmãos, não há outra explicação para uma semana de 7 dias a não ser a criação. Você pode achar, mas a lua, o ciclo da lua marca a semana. Não. A lua não respeita um ciclo de 7 dias precisos. Ao meu entendimento, a única fonte que nós encontramos, se você quer ser honesto, você é honesto, você busca, você não vai encontrar nenhuma outra referência a uma semana de 7 dias, a não ser a criação em Gênesis. A lua, ela respeita um ciclo, mas é um ciclo que não é perfeito. Ela não marca os meses e as semanas de forma precisa e exata. Há diferenças. Mas a maioria dos povos no mundo, desde o começo da sua história, cumpriam ou adotavam uma semana de quantos dias? 7 dias. A França foi lá e disse, não, vamos mudar essa semana. Por quê? Porque eles sabiam que vinha da Bíblia. Espírito de revolução. Espírito rebelde. O mesmo espírito manifesta no céu com Lúcifer. Então, não respeitam a família. Não respeitam a religião. Família pode ser... Não importa se é homem ou mulher. A Bíblia diz homem e mulher. Mas eles dizem não, pode ser homem e homem, pode ser mulher e mulher. Vocês sabiam que foi na Revolução Francesa que pela primeira vez foi descriminalizado a sodomia? Ou seja, a sodomia entre adultos foi algo reconhecido pela lei. Isso parece os dias que nós vivemos, né? Onde agora a sodomia, o casamento homossexual, é reconhecido legalmente. As pessoas em busca dos seus direitos, das suas liberdades. Então veja que o discurso é muito bonito. Ele vem coberto por uma pele religiosa ou uma pele social, uma pele de justiça. Assim como Agripa era um prosélito judeu, zeloso na fé judaica, diz o Espírito de Profecia, mas por trás ele tinha a sua própria agenda política. Você está vendo o conselho? Por isso que a Bíblia diz que nós não temos que nos meter com política. Deus separou o Estado da religião por uma razão simples. O único governo que tem essa permissão de combinar religião com o Estado é o governo do céu. Cristo, ele tem o seu trono aos lados do norte. E isso representa poder político e religioso combinado. Nenhuma outra nação ou entidade é permitida essa união. Nem mesmo Israel foi permitido essa união. Durante os juízes, Deus era o seu rei. Durante o povo, a época que Moisés livrou eles do Egito, Deus era o rei, Deus era o legislador. E eles tinham o sacerdote, os levitas. Quando eles quiseram um rei, qual foi a primeira orientação que Deus disse?
Separação. O rei não pode ter o ofício do sacerdote. E o sacerdote não vai se meter com a política. Então, muito claro. Muito claro. Então, veja, Esaú, representando essa cor vermelha da revolução, ele rejeitou a família, primogenitura para ele não valia nada, vendeu por um prato de comida, rejeitou a religião, ser o sacerdote da família, aquilo ali não valia nada para ele. E a Bíblia diz que ele era profano e fornicador. Bom, isso nos leva de volta à Revolução Francesa, a Revolução Russa e a própria Revolução moderna que está acontecendo. Esse bipolarismo entre direita e esquerda. Uns tentando defender o direito da família e nós temos essa outra ala promovendo esses valores. Profanos, fornicadores. A fornicação remete aqui ao casamento. Casamento não tem valor. Divórcio, aqui nos Estados Unidos mesmo você vê propagandas assim de basicamente divórcio fácil. União estável e aí você não precisa se preocupar com o divórcio. O meu tio, ele já se casou 7 vezes. Pelo menos foi a última vez que eu ouvi falar, ele tinha se casado 7 vezes. Talvez já esteja na 8ª ou na 9ª, não sei. Mas isso é a desvalorização dessa santa aliança, desse círculo sagrado que é a família. Então, Esaú simboliza tudo isso. Ok? Agora, esse grande dragão vermelho, a Bíblia diz que ele arrastou 1/3 das estrelas do céu com o quê? O que ele usou para arrastar, para enganar os anjos? E lá em Apocalipse 12. A cauda. A cauda. Cauda dele. Cauda. Abra comigo em Isaías, capítulo 9. Nós vamos ver o que essa cauda representa. Texto que nós conhecemos. Mas... Isaías, capítulo 9, verso 15. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 9, verso 15. O ancião e o homem de respeito é a cabeça. O profeta que ensina falsidade é a cauda. Então, o que a cauda representa aqui? Que ele usou para enganar aqueles anjos. A falsidade, a mentira. Eu queria lembrar ou tentar entender quando que a gente poderá, talvez só no céu, desassociar essas duas palavras, política e mentira. Porque me parece que elas andam de mãos dadas o tempo inteiro. De mãos dadas. Seja mentiras lavadas ou mentiras brancas ou omissões, me parece que sem mentira a política ela não acontece. É triste, né? Independente do partido ou do lado político, você encontra mentiras. E Satanás usou a sua cauda para começar a sua revolução. Então isso é importante porque nós temos que entender que esses argumentos eles são baseados na mentira. Herodes Agripa, ele estava se vestindo com uma roupagem religiosa porque ele tinha interesses políticos. A razão que ele prendeu Pedro e marcou o dia da sua execução, bem, abaixa um pouquinho o volume que eu estou escutando minha voz aqui, que ele marcou o dia da sua execução é porque ele tinha interesses políticos. Agora, minha pergunta é, por que
os políticos, ou como diz aqui, os profetas, muitas vezes falam falsidade. Os pastores, os líderes, os grandes líderes, sejam religiosos ou políticos, sociais, de movimentos sociais, por que eles usam a mentira? Qual é a razão? Por que Satanás usou a mentira? Abra comigo em Jeremias capítulo 5, porque eu acho que esse princípio ele se aplica muito bem em todas essas situações. Por que Herodes, pensa em Herodes Agripa, por que ele usou da falsidade? Pensa, os políticos hoje, por que eles usam da falsidade, da mentira? Por que as revoluções muitas vezes são baseadas na mentira, no engano? Por que os profetas, os pastores, os ministros, eles usam a mentira? Veja o que a Bíblia diz em Jeremias, capítulo 5, verso 30. Jeremias capítulo 5, verso 30. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. Mas que fareis ao fim disso? Por que eles profetizam falsamente? Por que eles constroem as suas teses em mentiras? Por que eles promovem essas mentiras? Para pensar um pouco. O que diz no verso 31? O meu povo assim deseja. Então veja, o primeiro revolucionário, Lúcifer. O coração dele desejou todas aquelas coisas ilícitas, aqueles pensamentos impuros. E ele começou a promover essas ideias. Ele começou a encontrar voz, ou começou a encontrar audiência no seu discurso. Por quê? Porque a mesma semente começou a nascer no coração desses outros seres, semeando a discórdia, semeando a dúvida. Então a Bíblia diz: enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Satanás sabe que existem desejos de talvez poder, desejos de libertinagem, desejos da carne, que existem em nós e somente podem ser vencidos através do sangue de Cristo. Por isso a Bíblia diz que aquele que é poderoso de vos fazer não tropeçar. Cristo, ele tem o poder de manter essa natureza pecaminosa subjugada. Mas sem Cristo, irmãos, o ser humano dá velocidade total para essa natureza. Força total. E aí nós vivemos no desejo. Vivemos atrás dos desejos. Então você pega as ideologias, nós falamos semana passada sobre essa questão da política, por que nós não temos que nos envolver em política, irmãos? Por trás de todo movimento político existe o quê? Existe uma ideologia. E essas ideologias, elas são baseadas no quê? Em desejos. Você pode pegar, você pode analisar. Eu sei porque eu estudei na academia quando eu me formei no Centro de Ciências Sociais. Então, nós estudamos marxismo, materialismo histórico, Hegel, todas essas teorias políticas
E todas elas existem um fundo ideológico. Que a propósito, o feminismo é baseado no marxismo. O feminismo foi criado na Revolução Francesa. Os princípios do iluminismo, da libertação, né? Nós estávamos vindo de um período de trevas e agora a luz vem iluminar as nossas mentes, o iluminismo. E através da revolução nas artes, né, na escrita, então há essa liberação do ser humano. Parece bonito, parece algo atrativo, mas por trás existem ideologias, existem valores, existem princípios religiosos, inclusive, ateístas, negação de Deus. Porque quando você... Qual é o Deus do ateu? Me diz. Quem é o Deus do ateu? Você mesmo. Você é o seu próprio Deus. Você se coloca no lugar de Deus. E o que a Bíblia, o Espírito de Profecia diz? Que você coloca sobre si o estigma do anticristo. O que é o anticristo? É aquele que se coloca no lugar de Cristo. Você é o seu próprio Cristo, você é o seu próprio Deus. Você constrói as suas leis, você sabe o que é certo e o que é errado. Você não precisa de Deus porque você é o Deus. Esse é o Deus do ateu. E essa é a maior forma, a Bíblia diz, o Espírito de Profecia é claro, a maior forma de espiritualismo que existe é a autoadoração. É você adorar a obra das tuas próprias mãos. Então, quando você diz que você é o seu próprio Deus, que não há outro Deus, e que você se coloca nesse lugar, isso é espiritualismo puro. É a maior forma de espiritualismo. É pior do que você adorar uma imagem de escultura. Porque o agnóstico, aquele que não acredita, aquele que é ateu, e esse é o princípio da revolução, quando você vai para a Revolução Francesa, a Revolução Russa, são movimentos ateístas. O marxismo, ele prega e promove o ateísmo, o materialismo histórico. Apesar do seu grande fundador, Karl Marx, ele era um maçom de 33º grau, um espiritualista. Por que será? Porque o ateísmo e o espiritualismo, eles andam de mãos dadas. Então, a razão que essas ideologias são baseadas nesses pilares de falsidade, porque o povo deseja dessa forma. Vamos fazer uma analogia com o que aconteceu recentemente. Não aconteceu há muito tempo atrás, alguns meses atrás, 12, talvez um ano atrás. Dentro desse movimento apareceu uma ideologia, um ensinamento completamente contrário com aquilo que nós estávamos fundamentados, estabelecidos já há muitos e muitos e muitos anos, inclusive contrário ao que o Espírito de Profecia recomendava. E esses ensinamentos, começou a orientar os nossos jovens a buscar outras coisas. Uma das coisas que eu me lembro que foi ensinado é que a parábola do bom samaritano nos ensinava que a verdadeira justiça ela não está no sacerdote e nem no levita, ela está no samaritano. E o samaritano, ele representa o mundo. Portanto, se você quer realmente conhecer a verdadeira justiça, você tem que ir ao mundo. Porque é lá no mundo que você vai encontrar o amor, a justiça, os princípios da retidão. E aí o que os jovens começaram a fazer? Começaram a buscar o mundo. Começaram a se envolver com as ideologias do mundo.
O feminismo é uma delas. Né? Os movimentos sociais, né? A luta contra as ideologias de classe, ou o racismo, né? O apoio às minorias, né? A luta contra o preconceito LGBT, porque é ali que havia justiça, ali que existem os verdadeiros princípios de justiça. Esse foi o ensinamento. O que aconteceu? O tiro saiu pela culatra, como se diz. A granada estourou quando eles não imaginavam que a granada ia estourar. Porque o pino ainda estava ali. Era uma granada sem pino. Estourou. O que aconteceu? Bom, acho que a gente não precisava ser nenhum profeta e nenhum grande estudioso para saber qual que seriam as consequências desse tipo de ensinamento. Quando o Espírito de Profecia é claro em dizer que o bom samaritano é um representante de Cristo, e eles tornaram isso, eles viraram isso de cabeça para baixo, dizendo que o bom samaritano representava o mundo, os samaritanos, os gentios. O Espírito de Profecia é claro em dizer o bom samaritano era um símbolo de Cristo. Se você quer aprender da justiça, do amor, da verdadeira piedade, você vai a Cristo, você não vai ao mundo. Deus nos tirou do mundo, Ele nos separou do mundo. Você não vai ao mundo em busca disso. Você sai do mundo, não toqueis nada impuro, assim diz o Senhor. Não vos contamineis com o mundo. Nós vivemos no mundo, mas nós não temos que aprender do mundo. Ficar bebendo horas e horas desses documentários históricos, das notícias liberais ou das fontes de informação. Foi essa mensagem que foi sendo propagada. E é triste, irmãos, porque não demorou muito para nós começarmos a ver as consequências. As roupas começaram a diminuir, o tamanho das roupas. Eu usava tamanho 33, agora eu uso 31. Os brincos começaram a aparecer, as correntes começaram a aparecer, as tatuagens começaram a aparecer. Qual que é o objetivo de Satanás com tudo isso? Sabe qual é o objetivo final? É tirar a pessoa completamente da fé, abandonar o cristianismo por vez e fazer dele mesmo o seu próprio Deus. Por quê? Porque você se sente uma vítima. Você é uma vítima da sociedade, você é uma vítima do governo. Lúcifer, ele era uma vítima do governo de Deus. E foi através dessa ideologia que ele enganou 1/3 dos anjos. Quanto mais nós, meros mortais. Somos nós vítimas da sociedade, do governo? Aos olhos, às lentes cristãs, nós somos vítimas? Acho que não é isso que a Bíblia nos ensina. Quem é a verdadeira vítima aqui? Então veja como que os valores são distorcidos, como que as coisas foram corrompidas. Tem uma aparência de piedade, mas negam a eficácia do Evangelho. Ever learning, são aqueles que sempre aprendem, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. É triste, é duro, mas graças ao Senhor Deus, ao Espírito Santo, muitos têm se tocado, se despertado dessa influência satânica, desse hipnotismo, desse hipnose. Eu me lembro quando eu escutava, eu tentava entender, e eu disse, mas alguma coisa está errada, será que é eu o problema? E aí as pessoas me não, você tem que olhar de novo, ver os vídeos. Era tanto material que eu tinha que ficar vendo aquilo, e eu botava uma velocidade mais rápida para que eu não perdesse tanto tempo, e eu disse, não é possível, só eu que estou enxergando isso.
Mas graças a Deus não era só eu. Outras pessoas estavam enxergando, estavam quietas, mas estavam percebendo também. E aquilo ali como se fosse um mantra, hipnotizou muitas pessoas. E sabe, quando você olha na história adventista e você vê algo muito semelhante, você vê os problemas que aconteceram com John Harvey Kellogg e a apostasia alfa, como Ellen White chama. Ellen White e James White criaram Kellogg, pagaram os estudos de Kellogg, investiram nos estudos de Kellogg. Kellogg, ele tinha uma medicina tão avançada, porque ele seguia os princípios do Espírito de Profecia, ele estava 10, 15 anos mais avançado do que a medicina na época, nos Estados Unidos. Presidentes, pessoas importantes iam se tratar no sanatório. Foi abençoado demais. Mas o que a Bíblia diz? Aquele que está de pé, cuide que não caia. Assim como Salomão, que o começo do seu reino foi próspero, sábio, maravilhoso. As pessoas iam sentar aos seus pés para aprender sobre a biologia, sobre a ciência, sobre a matemática. Mas porque ele se corrompeu, o coração dele se corrompeu. Nós sabemos o que aconteceu. Kellogg se corrompeu também. E ele entrou numa tangente muito perigosa. E você estuda qual que foi o fim daquela apostasia. Foi muito triste. O fim, uma das coisas mais tristes que aconteceu como resultado daquela apostasia, além de disseminar muitas pessoas da fé, da verdadeira fé, muitas pessoas se voltaram para as ideologias, para o panteísmo, para o espiritualismo, abandonaram a fé adventista completamente. Uma das coisas que aconteceu foi o amor livre. Digita essa palavra, amor livre, ou free loveism, no Espírito de Profecia, e você vai ver. O amor livre, o princípio do amor livre é basicamente o que nós temos escutado hoje na televisão, nas novelas, para aqueles que, graças a Deus, aqui ninguém vê novela, mas nós vemos esses princípios por tudo. Amor livre. Não importa teu gênero. Você pode ser João durante o dia e Maria à noite. O importante é você ter o amor. O amor é livre. Você pode se deitar com 1, 2, 3, 4. O importante é você ter amor. Olha, irmãos, é muito triste, mas naquela época, e nós estamos falando do século XIX, esses princípios já existiam ali, estavam ali no meio do povo adventista, onde havia troca de casais. Vocês sabiam disso? Apostasia alfa levou a esse absurdo. O amor livre. A pessoa casada trocava os casais, viviam com mais de uma família. Ellen White teve que repreender várias pessoas. Eu sei de um que está documentado no Espírito de Profecia, que ele abandonou a família por causa dessa nova família. Ele vivia uma vida dupla. Não é por acaso que dentro do povo adventista hoje existe tanto problema com adultério, com esse tipo de traição. Pastores famosos no mundo inteiro são expostos ao escândalo. Pastores evangelistas que levam pessoas a Cristo são expostos ao escândalo porque viviam uma vida dupla. Por quê? Como? Como que pode um cristão que leva pessoas a Jesus ter essa vida dupla? Sabe, são essas sementes que são semeadas pelo inimigo. Satanás está preocupado com esse povo.
Enquanto que você fica em cima do muro ou do lado de lá da cerca, para ele está tudo certo. Agora, quando você toma uma posição e você diz, não, é assim diz o Senhor, é o princípio, nós vamos viver pelo princípio, aí ele não vai deixar você em paz. Aí ele vai causar problemas. Voltando à Agripa, para nós encerrarmos aqui com esses últimos pensamentos. Olhe lá no documento de vocês. Atos dos Apóstolos, página 82. Aqui diz basicamente, nesse próximo parágrafo, que depois que ele percebeu que Pedro tinha fugido, ele mandou matar os soldados que estavam protegendo Pedro, guardando o prisioneiro. E não muito depois disso, ali diz que ele foi para Cesareia. E ali em Cesareia ele fez uma grande festa, fez um festival, que era destinado a provocar admiração e ganhar aplausos do povo. Por quê? Por que ele fez esse grande festival para provocar aplausos e admiração do povo? Isso não parece um ato político? Um grande comício político para buscar apoio? Pois exatamente foi o que ele fez. Veja, compareceram à festa os amantes do prazer de todas as regiões. E houve muita glutonaria e bebedice. Mais embaixo ali diz que a força da sua linguagem era bem escolhida, ele era eloquente no seu discurso. E ele dominava a assembleia com grande poder através da sua eloquência, do seu discurso. Os sentidos do povo estavam pervertidos porque já estavam bêbados e já estavam embriagados e comeram com aquelas glutonarias, né, do comício. Ou seja, o povo já estava embriagado com o vinho de Babilônia, com a barriga cheia com o pão de Babilônia, com aquelas panelas de carne do Egito, totalmente, os sentidos completamente tenebrecidos. E veja só o que acontece no final. Eles ficaram tão impressionados com a eloquência e o discurso de Herodes, que esse povo, que diz que eram amantes dos prazeres de todas as regiões, você pode pensar, mas esse povo eram os romanos, eram os pagãos. Não. Felizmente, muitos eram, mas muitos não. Esse povo, dali em diante, no final do texto diz que eles queriam adorar Herodes como um deus. Era um deus para eles. E havia uma adoração a essa figura humana. Sabe, eu me preocupei muito quando eu escutei alguém dizendo, há uns meses atrás, vários meses atrás, em referência a um líder religioso, dizendo assim, nossa, o líder tal, não vou falar o nome dele, mas ele é a pessoa mais parecida com Jesus que eu encontrei nessa terra. E você pode ver naquele discurso quase um senso de adoração. É mais do que um respeito, mas é quase uma adoração. E aí, não muito tempo depois, uma das mensagens que sai da boca desse líder é que agora o povo é requerido a fazer ídolos e adorar esses ídolos. Que nós temos que fazer dos nossos semelhantes ídolos. E o que a Bíblia diz lá no Antigo Testamento, para não ter imagem de escultura, não, ele não se aplica para essa dispensação. Mas nós somos requeridos a fazer ídolos. O seu cônjuge tem que ser o seu ídolo. Seus familiares ou seus semelhantes. Que é só através dessa imagem
que nós conseguimos realmente ver quem é Deus. Não me surpreendi, é claro, né? Por quê? Porque parece que o caminho estava sendo preparado já. Herodes Agripa, ele despertou esse zelo tão grande no povo, pelo seu eloquente discurso, pelas suas palavras bem escolhidas, pela sua linguagem bem escolhida. E ele dominou a Assembleia com grande poder, a ponto deles quererem adorá-lo como um Deus. Notem o próximo parágrafo. Alguns deles, cujas vozes eram agora ouvidas a glorificar um vil pecador, fazia poucos anos haviam levantado o grito frenético: fora com Jesus, crucificai-o, crucificai-o. Quem eram esses que diziam crucificai-o, crucificai-o? Os judeus. Judeus. O povo de Deus. Povo de Deus. Aqui nós estamos falando antes do divórcio acontecer no apedrejamento de Estevão. Então, o próprio povo de Deus, querendo adorar esse governante, esse líder, como um Deus. Interessante. Sabe o que isso me lembra? Essa experiência de Herodes me lembra de um outro rei, de um outro governante que também fez algo extremamente errado para tentar alcançar o apoio do povo. Abra comigo no livro de 1 Reis, capítulo 12, porque nós já estudamos sobre esses eventos, mas eu queria só pincelar algumas coisas importantes. 1 Reis, capítulo 12. Notem no verso 26, 1 Reis, capítulo 12, verso 26. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Então notem aqui, o que o profeta tinha dito para Jeroboão? Que se ele fosse fiel e guardasse os mandamentos, Deus ia colocar ele como o líder, como o rei. Ele seria abençoado. Mas aqui nós vemos o quê? A rejeição do espírito de profecia. O espírito de profecia é colocado de lado e Jeroboão diz no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. E aí o que ele faz? Se este povo subiu, verso 27, se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, o coração desse povo se tornará ao seu senhor, Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a Roboão, rei de Judá. Assim o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro e lhes disse: muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou o outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois o povo ia até Dan para adorar o bezerro. Também fez casas nos altos e constituiu sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. E fez Jeroboão uma festa. Notem, ele também fez uma festa no 8º mês, no 15º do mês, como a festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizera também em Betel, estabeleceu os sacerdotes dos altos que fizera. Verso 33. E sacrificou no altar que fizera em Betel, no 15º do 8º mês, que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez a festa aos filhos de Israel e sacrificou no altar queimando incenso. Então, notem, veja a semelhança aqui. Para buscar apoio ao povo, para buscar o seu favor e o seu apoio, ele instituiu uma festa. Assim como Herodes Agripa jogou aquele banquete, aquela festa, para encontrar o apoio, para ter o apoio do povo, apoio político. O que nós vemos Jeroboão fazendo aqui? Jeroboão, ele começa a promover uma religião política. Ele institui
2 bezerros de ouro em Dan e em Betel. Dan era a terra dos juízes, nós já sabemos disso. Betel, onde Jacó teve o sonho, é a porta do céu, ou o símbolo da igreja. Então aqui nós temos a instituição de uma religião política. Ele traz essa questão da igreja e do Estado juntos. E notem que se você vai no começo do capítulo, o problema que ele achou que ia enfrentar foi porque Roboão disse que ia agravar o trabalho e o jugo que Salomão tinha posto sobre o povo. Então, aparentemente, Jeroboão aqui estava tentando defender o povo da servitude, do jugo. Talvez você pode lembrar de um sindicato. Um sindicato que luta pelos direitos dos trabalhadores. A propósito, Ellen White diz que nós não devemos fazer parte de sindicatos, de movimentos políticos. Aqui Roboão estava tentando defender os interesses sociais do povo. Parece bonito, parece algo interessante. E eu queria dizer, antes de receber críticas, que semana que vem nós vamos falar sobre os direitos e os deveres sociais dos cristãos. Nós temos deveres sociais. Não me mal interpretem aqui. Existem deveres sociais que o cristão deve ter. Antes de querer ter os seus direitos sociais, nós temos que exercer os nossos deveres sociais. Sabe, muitas pessoas, eles querem os seus direitos sociais. E aí você pergunta, mas você está exercendo os seus deveres sociais? Então há uma diferença aqui. Uma diferença. Então Jeroboão aqui estava tentando promover essa nova política. E aí nós temos muitos, falando já bastante sobre isso, mas veja que ele traz ídolos. Nós falamos sobre ídolos há pouco. Mas ídolos do Egito. Lá do Egito. Anota esse verso, Ezequiel, capítulo 29, verso 3, se eu não me engano. Conecta o Egito ao grande dragão. O dragão vermelho, que nós começamos o estudo. O Egito é um símbolo do mundo. O Egito é um símbolo do mundo. E o Egito também é simbolizado por esse dragão. Por essa política vermelha que nós vemos no mundo. Lembra quando eles estavam escravos no Egito? Eles estavam sofrendo aquele jugo, aquela escravidão terrível. Moisés liberta eles do Egito. Não passou muito tempo, eles começaram a se queixar. Abram comigo em Números, rapidinho. Me veio isso na mente agora. Números capítulo 11. O que eles se queixaram? Nós queremos comida. Nós queremos carne. Nós estamos cansados desse maná. Veja só no verso 4. Números capítulo 11, verso 4. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo. Mais uma vez aqui o desejo. Pelo que os filhos de Israel tornaram-se a chorar e disseram, mais uma vez aqui eles são as vítimas. Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos poros, e das cebolas, e dos filhos. Então veja a mentalidade desse povo. Eles achavam que eles estavam recebendo assistência social, o assistencialismo social de graça. Mas eles eram escravos. Eles não conseguiram se libertar dessa mente escravizada pelo pecado. Muitos cristãos ainda possuem essa mesma mentalidade.
se colocam numa situação de vítima, de oprimidos, de intitulados a receber vantagens sociais, seja do governo, seja da sociedade, que a sociedade olhe eles com olhos melhores. Irmãos, nós somos peregrinos nesse mundo. Bem-aventurado quando vos injuriarem pela justiça. Bem-aventurado aqueles que têm sede e fome de justiça de verdade, verdadeira. A palavra justiça nesse texto em Mateus é righteousness. Righteousness é right doing, é fazer o que é correto. Essa é a justiça de Cristo. É você fazer o que é correto. Então, essa mentalidade, me parece que ela é presente, extremamente presente nos nossos dias. O assistencialismo, aquela visão de que nós somos vitimados, que o governo nos deve. E veja o que mais Jeroboão fez. Se você lembra, você vê que ele institui as pessoas do mais baixo escalão a ministrar no templo, ou nos serviços religiosos, não no templo, nos serviços religiosos de Dan e Betel. Os mais baixos do povo. Imagina, os mais baixos do povo. Aqueles que estavam mergulhados em pecado, agora iam ministrar ao povo. Por que ele fez isso? Por que você acha que ele fez isso? Eu vou lhe mostrar por que eu acho que ele fez isso. Eu acho que foi um movimento político também. Abra comigo em Daniel, porque Roma, ela tem essa estratégia. Teve no passado, por várias vezes, e tem no presente também. Daniel capítulo 11. Veja no verso 31. Daniel 11, verso 31. E braços serão colocados sobre ele, profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Então aqui aqueles que conhecem a história, nós temos as forças militares de Roma pagã, ajudando Roma papal a subir, ascender ao trono da terra, eliminando o paganismo daqueles países, daquelas regiões, como religião oficial, estabelecendo a abominação desoladora, que é o papalismo na Idade Romana, na Idade Média. Né? Verso 32. E os violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo e pelo castigo e pelo roubo por muitos dias. Que muitos dias são esses? Os 1260 dias. E caindo eles, serão ajudados com um pequeno socorro, que nós podemos referir à reforma protestante, um pequeno socorro. Mas muitos se ajuntarão a eles, a Roma, com lisonjas. Então veja que uma das características de Roma é recrutar as pessoas através de lisonjas. O que é lisonja? O que são lisonjas? Me ajudem aqui. Exaltação. Eu também quero saber o que é. Lisonjas. A palavra em inglês é flatteries. They shall deceive many by flatteries. Lisonjas é o chamado toma lá da cá. Lisonja é você dar algo em troca de algo. O que Herodes Agripa fez foi tentar recrutar o povo através de lisonjas. Institui um banquete, dá vinho e comida de graça. Lisonjeia aquele povo. Em troca de quê? Em troca de apoio. O que Jeroboão fez
foi lisonjas. Ele instituiu sacerdotes dos mais baixos do povo, através das lisonjas, para que eles dessem o seu apoio a Jeroboão. É um movimento político, completamente político. Roma fez isso no passado. Através das suas lisonjas, conseguiu o seu apoio político. E esse mesmo espírito ainda existe hoje. Não só no meio de Roma, mas no meio de Sião, no meio de Jerusalém. Nós vemos pessoas sendo colocadas em favores, lisonjeadas. Toma lá da cá. A política, toma lá da cá. Isso é muito comum na política. Você tem lá a esquerda, a direita e você tem o centrão. A esquerda tem poucos, a direita tem poucos, o centrão tem a maioria. Então aí a esquerda tenta recrutar o centrão e a direita tenta recrutar o centrão. E qual que é a maior forma, ou a forma mais comum de recrutamento? Lisonjas. Eu lhe dou um cargo comissionado em tal lugar, em tal ministério, em troca de quê? Em troca de apoio. Troca de apoio político. Então é através das lisonjas. Então veja o que acontece, irmãos. As lisonjas, elas são perigosas porque você promete cargos e responsabilidades para pessoas, como nós vimos nos últimos meses dentro desse movimento, em troca de apoio. Pessoas despreparadas muitas vezes assumem certos cargos. Mas por quê? Porque você quer o apoio, você quer a troca. Irmãos, nós temos que nos distanciar dessa política. E esses são os pontos que nós vimos no sábado passado. Essa política, ela não faz parte, não deve fazer parte da nossa religião. Vocês lembram na época de Cristo que os próprios discípulos, eles tinham uma visão distorcida, eles achavam que o Messias vinha para libertar eles do quê? Do jugo romano. Eles esperavam uma libertação política. Eles esperavam a liberdade da opressão, a minoria ser libertada da opressão do governo estabelecido. Essa não era a luta de Cristo, essa não é a nossa luta. Nós não temos que ser, como se diz, ativos ou ativistas nessa causa. Nossa luta não é política. Não é para termos direitos. Nós temos que nos preocupar mais com os nossos deveres do que com os nossos direitos. Cristo abdicou dos seus direitos para vir nos salvar. Temos nós abdicado dos nossos direitos para salvar outros? Temos nós exercido os nossos deveres como cristãos e paramos, ou nós paramos para nos colocar num estado de vítima, injustiçados? Isso é muito sério, sabe? E veja o que a Bíblia fala, irmãos, em Hebreus capítulo 5, com relação a esse assunto da justiça. Paulo nos fala algo muito sério aqui. Hebreus capítulo 5, eu já vou encerrar, irmãos. Eu saí do meu script aqui faz tempo já, mas eu acho que é o Espírito Santo conduzindo a situação. Hebreus capítulo 5, verso 12. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de alimento sólido, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal.
Aqueles que não têm um discernimento correto com relação à justiça de Deus, a diferença entre a justiça de Deus e a justiça do mundo, esses conceitos de quais são os direitos e os deveres do cristão. A Bíblia diz que são meninos, precisam de leite ainda. Isso é uma coisa que eu lutei muito tempo. Os novos adeptos à mensagem entravam no movimento e só queriam saber do mel. Só queriam saber do mel, só queriam saber do mel. Eu dizia, olha, não deixe de dar o leite. O leite é importante. O que é o leite? Os rudimentos. Os primeiros rudimentos. Justiça pela fé. A lei de Deus. Os rudimentos. Não, só querem o mel. Só querem as mensagens mais excitantes. E se esquecem dos rudimentos básicos, princípios básicos. E aí não tem um fundamento sólido. Você pode dar mel para um bebê? Não. Você vai matar a criança. Você tem que dar leite. À medida que o menino cresce, você vai dar leite, manteiga e mel para que ele possa discernir o bem do mal. E foi esse o grande problema. A maioria, dentro desse movimento que se deixou se envolver, e eu me coloco nesse meio. Não estou me colocando aqui como fora desse grupo, não. Se deixou envolver por essa atmosfera que nós estamos falando, é porque não tinham os seus sentidos exercidos em discernir o bem do mal. Alguns mais, alguns menos. Alguns começaram a discernir mais cedo, outros mais tarde. Mas o que é importante é nós discernirmos o bem do mal. E só existe uma dieta que nos ajuda a discernir o bem do mal. E a dieta que Cristo teve, em Isaías capítulo 7. Manteiga e mel comerá, para que ele possa discernir o bem do mal. O mel são as mensagens proféticas. A manteiga e o leite são os primeiros rudimentos da fé. Eu acho que a gente pode encerrar aqui. Eu teria mais para falar. Na verdade, deixa eu só fazer um comentário e mostrar alguns versos para vocês e aí nós encerramos. Porque ali no texto nós vemos que o povo estava lá apoiando, embriagado com vinho de Babilônia, com essas heresias de Babilônia, com esses conceitos de Babilônia, embriagados, apoiando, adorando essa figura humana assim como um Deus. Essa mesma voz, ela diz, essa voz do povo, é a mesma voz que gritava, crucificai Jesus. E Pilatos diz, vocês querem Barrabás ou Jesus? Não, solta Barrabás, crucifica Jesus. Essa é a voz. É a mesma voz que disse para Samuel, nós queremos um rei. Nós queremos ser como as outras nações. Dá-nos um rei. Nós estamos rejeitando Deus como nosso rei. Nós queremos um homem como nosso rei. Essa é a mesma voz que diz Arão. Dá-nos um Deus, dá-nos um ídolo. Porque Moisés já se foi faz tempo e não vai voltar mais. Faz-nos um Deus com esse ouro que nós temos aqui. É a mesma voz. Essa é a mesma voz, irmãos, que nós vemos em Gênesis capítulo 37. Notem que a Bíblia diz em Gênesis 37, verso 19. Gênesis capítulo 37, verso 19. E disseram um ao outro, eis lá vem o sonhador mor. Quem era esse sonhador? Eles estavam ridicularizando. Vinde, pois, agora, matemo-lo, lancemo-lo numa dessas covas e diremos, uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos.
Esse era o espírito que estava em Herodes. Vamos destruir esse movimento. Bota Pedro na prisão, marca o dia da execução, porque se Pedro morrer, o movimento é destruído. Esse é o espírito que estava na multidão, dizendo, crucifica Jesus, crucifica-o. Nós queremos Barrabás. Barrabás significa o anticristo, aquele que se coloca no lugar de Cristo. Crucifica-o. E aqui nós temos os irmãos de José. Seus irmãos proclamando a mesma voz. Isso nos indica que essa voz ela fala dentro do povo Israel aqui, as 12 tribos aqui representadas, dentro de Israel nós temos essa mesma voz. Vamos matar esse sonhador mor, esse profeta. Por que eles queriam matar José? José tinha sonhado que um dia eles iriam se prostrar diante dele. E eles não aceitaram isso. Mas essa é a mesma voz também que nós encontramos em Gênesis capítulo 4. Vou comigo lá. Gênesis capítulo 4. A Bíblia diz no verso 9. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Pergunta para você, era Caim o guardador de Abel? Aqui Caim está dizendo, não, sou eu o guardador do meu irmão? Não era dever de Caim guardar Abel? Mais uma vez eu volto à questão dos deveres e dos direitos. Nós nos preocupamos com os nossos direitos. Muitas vezes nós rejeitamos os nossos deveres. Quem era o primogênito? Quem era o sacerdote? Quem deveria cumprir os deveres da casa? Quem era destinado a isso? Era Caim ou era Abel? Caim era o primogênito. E como primogênito, ele era o guardador do seu irmão. Ele não cumpriu o seu dever. Mas depois ele quis os seus direitos, né? Quando ele foi amaldiçoado, ele queria os seus direitos rapidinho. Senhor, meu Deus, as pessoas vão me matar. Nós somos rápidos em buscar os nossos direitos, mas quando vem os nossos deveres, a história é diferente. Gênesis capítulo 3. Veja que essa inimizade, ela começa no momento da queda. No momento da queda, é ali que começa todo esse problema. Aqui na Terra, que é transferido para a Terra, que sai do céu, aquele grande dragão vermelho, é lançado para a Terra, esse dragão engana Adão e Eva, e aí o problema herdado é passado para nós. Gênesis capítulo 3, verso 15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa inimizade, ela começa aqui. Que inimizade é essa? O meu último verso, irmãos, se encontra no livro de Romanos, capítulo 8. Que inimizade é essa? A Bíblia diz em Romanos, capítulo 8, verso 7. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade pode ser. A inclinação da carne, os desejos, a concupiscência é inimizade a Deus. E essa inimizade foi declarada lá no Éden.
E só existe uma alternativa para essa mente carnal, que é inimiga de Deus. Essa mente carnal, ela tem que ser quebrada, rachada. Quando Cristo foi crucificado, naquele monte chamado Gólgota, a palavra Gólgota significa caveira. Ali é o símbolo da mente carnal. O que acontece quando ele disse está consumado? Um grande terremoto vem e racha aquela caveira no meio. A mente carnal, ela é destruída quando Cristo diz está consumado. É somente através de Cristo e do sangue dele que essa inimizade pode ser destruída, que essa mente carnal pode ser vencida. Que essa seja a nossa experiência, irmãos. Porque o mesmo anjo que veio para soltar Pedro da prisão, como nós estudamos há 2 semanas atrás, é o mesmo anjo que vem trazer juízo a Herodes. O que acontece com Herodes? Nós vamos ver isso mais para frente, mas o que diz no seu texto aí? A última frase que diz ali. Subitamente, porém, sobreveio-lhe uma terrível mudança. Aquele semideus que estava sendo adorado foi julgado. Subitamente, inesperadamente, no meio da festa, ele teve que ser tirado, porque o mesmo anjo, o Espírito de Profecia diz, que libertou Pedro da prisão, veio trazer juízo a Herodes Agripa. Vamos orar, então. Senhor, obrigado pela tua palavra, que é uma luz que ilumina o nosso caminho. Obrigado porque sem ela nós estaríamos completamente perdidos. Obrigado porque o Senhor se fez como homem e veio aqui nos dar um exemplo de como devemos viver. O Senhor veio aqui e venceu, para nos mostrar que é possível também nós vencermos. Nos ajude a vencer os nossos desejos, as nossas inclinações, as nossas concupiscências, a mente carnal. Que possamos entender o nosso papel perante a família, perante a igreja, perante a sociedade. Possamos entender que o Senhor não veio a esse mundo clamar direitos, mas exercer os seus deveres. O dever de salvar a humanidade. O Senhor se abdicou dos teus direitos, como Criador dos céus e da terra, do mar e das fontes das águas. E se colocou em carne depois de 4.000 anos de pecado. E ainda assim viveu uma vida de vitória sobre o pecado. Ó Senhor, que possamos seguir o teu exemplo. Abençoe cada um aqui presente, abençoe as nossas famílias. E nos ajunte novamente, no tempo determinado, para continuarmos isso.